porque ainda falando dessa flexibilização, hoje o prefeito de Natal, Álvaro Dias, detalhou que tipo de atividade econômica serão liberadas a partir de amanhã. A nossa produção separou um trecho em áudio e vídeo, vamos assistir. Por isso, e depois disso, é que nós tomamos a decisão discutida ontem com o comitê científico do nosso município, que se pronunciou, que votou e que aprovou por unanimidade a flexibilização do comércio e o retorno lento e gradual, responsável das atividades do comércio de Natal. Retorno esse que vai ser feito através de etapas, que serão publicizadas amanhã através do decreto, que vai sair no Diário Oficial do município e permanentemente fiscalizadas, rigorosamente fiscalizadas pela Guarda Municipal, pelos fiscais da STTU, da Censur e do PROCON, todos unidos em torno da fiscalização do cumprimento das regras que vão ser editadas e publicadas amanhã no Diário Oficial e das diversas etapas de reabertura desses comércios. Então, eu vou assim aqui citar, eu posso até citar os primeiros que vão ser flexibilizados, e aí acho que as outras etapas também nós podemos disponibilizar depois para vocês, mas a primeira etapa vai permitir o funcionamento de serviços de recursos humanos e terceirização, vai permitir atividades de informação, comunicação, agências de publicidade, design e afins. Vamos permitir o funcionamento de centros de distribuição, distribuidores de gêneros alimentícios, outros gêneros afins, agências de publicidade, distribuidores, depósitos, serviços sociais, autônomos, funcionamento de serviços autônomos, agências de turismo, salão de beleza, barbearias estarão amanhã devidamente autorizados o seu funcionamento. Lojas de até 300 metros quadrados, lojas de artigos usados, lojas de papelaria, material de escritório, variedades, produtos de climatização, lojas de bicicleta, plantas, vestuários, jornais, etc. Então, essa é a primeira etapa da flexibilização. E vocês quiserem mais detalhes aí, Everton e Marcos depois podem passar para vocês os documentos que nós vamos fornecer, dando as outras etapas e o período que vai valer cada uma dessas etapas. Prefeito, a partir de amanhã, então? A partir de amanhã, todos esses serviços já estão autorizados a funcionar. Boa noite, Narte Assunção. Boa noite, Gustavo Negreiros. Aí o prefeito autorizou, nessa primeira etapa aí, a abertura de uma série de estabelecimentos comerciais, né? Boa noite, Enio. Boa noite, Narte. Boa noite, Tom. Boa noite a você, ouvinte aqui da 96. Enio, essa é uma boa notícia. Essa é uma notícia esperada por toda a sociedade potiguar. Toda a sociedade potiguar, a notícia da governadora do dia 1º, do prefeito e da sociedade de Natal, que a partir de amanhã vai poder abrir muitas coisas, loja de bicicletas, armarinhos, loja de sapato, de roupa, de até 300 metros quadrados, isso, loja de móveis, de coisas usadas. Isso é um alento, porque dá à população o direito de sobreviver. Porque não se sobrevive do jeito que estava. Agora, a gente tem que lutar para que o comércio rode, que a economia gire, que as pessoas tenham esse ânimo de comprar,
para que essa tragédia não aumente mais nos meses de agosto e setembro, que esse é o meu medo todinho. Você imagina o seguinte, você foi demitido em abril ou março ou abril. Você tem maio, junho, julho, agosto e até setembro de seguro-desemprego. Então até setembro nós vamos ter uma rotatividade irreal da situação da economia. Depois disso é que nós vamos ter a devida situação real de como vai ficar o comércio. O prefeito abriu, fez a reunião, a governadora também. Havia uma pressão porque a população não aguenta mais. A população não aguentava mais esse fique em casa e esse isolamento social que se demonstrou um grandioso fracasso. Foi um grandioso fracasso, porque o que se espera, se precisa, é aprender a conviver com esse vírus. Até a gente ter a vacina, ele é um vírus que vai aterrorizar, ele é um vírus que pode matar, ele é um vírus complicado, mas isso não impede da gente também de sobreviver. Questão quem moraria na selva não iria pescar, por exemplo, porque tem jacaré no rio, não iria sair de casa porque tem leão. Todos nós, ao exercer o nosso labor, em sua grande maioria, a gente acaba correndo risco. Dois recortes, tem vários recortes nessa matéria. Eu vou começar pelo que eu acho mais importante, que evidentemente é o fato em si, né, a retomada gradual da economia. E aí eu preciso me deter um pouquinho para destrinchar algumas coisas, né, que eu já vejo gente, mas como é que vai fazer isso com os leitos como estão? E aí eu até vejo legitimidade nesses questionamentos. Eu não vejo legitimidade quando as pessoas são explicadas e algumas coisas persistem. Porque, por exemplo, o que está acontecendo, eu finalmente, hoje eu saí de casa, eu tava tudo, não conseguia andar, nenhuma apuração minha, eu vou lá naquela coletiva lá que o Estado faz. Aí cheguei lá, perguntei umas coisas e uma das coisas que eu perguntei tinha a ver com isso. Por que estamos finalmente prontos para essa retomada? E aí uma coisa que me explicaram era o seguinte, olha, já faz algum tempo que essa taxa de transmissão de Covid-19 no estado começou a cair. Além disso, nos últimos dias também tivemos dois fenômenos. A pressão sobre os leitos críticos começou a reduzir, a fila de pacientes que estão aguardando por leitos críticos começou a diminuir, chegou perto de 100 pessoas que esperavam por uma UTI, nesse momento são 41. E tem ainda um componente interessante, isso também começou a se repetir nas UPAs de Natal, começa a haver menos demanda pelos suportes que as UPAs de Natal têm dado. E aí eu até perguntava assim, se vocês fossem decidir agora, nesse momento, qual seria a decisão do governo? Porque dia 1º, que é daqui a 2 dias, ainda está por vir. E aí teve uma coisa bem interessante, que uma pessoa lá da coletiva me falou, depois que eu desliguei o microfone, que a pessoa tinha me comunicado que iria ver essa reunião da governadora com o setor produtivo, iria haver na sequência com os chefes dos poderes. E eu até falei assim, não se esqueçam de pedir a bênção do Ministério Público, né, na hora de tomar essa decisão. E a pessoa foi e disse assim, se a gente achar que devemos abrir, o MP que vai à justiça. E a gente discute isso na justiça. Mas se a decisão for por abrir e o MP discordar, ele que tome as medidas judiciais. E lá vamos defender a nossa decisão. O fato é que agora a Prefeitura e Estado, dentro desse contexto que eu apresentei inicialmente, anunciam a retomada gradual das atividades. E aí eu sou ansioso e perguntei o seguinte, tenho visto que em outros estados, quem abriu teve que em algum momento recuar. Isso pode acontecer aqui também? Como é que vocês estão se preparando? E eu ouvi uma explicação que eu espero que se concretize, que era assim, temos uma vantagem, Dinarte. O Rio Grande do Norte é o último estado do Brasil
a aderir à abertura gradual das atividades. Como somos o último e é o pico e a pandemia já passou aí durante 3 meses, para nós vai ser um pouco mais difícil abrir e ter que fechar de novo. Desde que, aí entra todo mundo que está ouvindo, desde que, mesmo com a retomada gradual, sejam mantidos os protocolos de segurança sanitária. Porque se reabrir e todo mundo inventar de criar uma nova onda de infecção, o que pra gente é um pouco mais difícil, aí a gente pode ser que a gente reveja fechar alguns setores. Olha, agora é bom essa fala aí de Dinarte, a gente relembrar a toda a população que é o seguinte, a reabertura do comércio é amanhã e depois, né? Amanhã em Natal e depois no estado, não significa que acabou a pandemia. Não significa. Os cuidados têm que ser redobrados. Pessoal, quando for sair de casa, usar máscara, questão da higienização, a questão da distância social entre um e outro. Principalmente o seguinte, essa reabertura, ela tem um foco muito grande na economia, na sobrevivência. Então vamos ter cuidado também, sabe, com festas, com aglomerações desnecessárias, porque a gente isso não significa que a pandemia passou. Muito pelo contrário, a pandemia continua aí. Nós é que temos que ter a responsabilidade de agora aprender a conviver com este vírus tão maldito. Até porque tem uma coisa que eu perguntei hoje lá também, foi o seguinte, olha, como é que a gente tem condições de ter segurança? E eu vou fazer uma pergunta aqui que eu queria que vocês pudessem responder de maneira objetiva. Qual é o potencial que esse vírus tem no estado? Quantas pessoas do estado ainda não foram infectadas? E aí a resposta é, não temos como saber, porque não houve teste em massa da população. O que houve, gente, o que há hoje no nosso estado é o seguinte, há um estudo nacional da UFRGS, a Rio Grande do Sul, salvo engano, me desculpe se eu estiver errado, que pegou o nosso estado, passou pelo nosso estado e coletou amostras que representam o total do Rio Grande do Norte. Então você pega o número de infectados, a pessoa me explicava, e multiplique por pelo menos 8. Então se nós temos hoje, por exemplo, 30 mil. 30 mil infectados. 150 mil ainda é muito pouco. 150 mil ainda é. Eu tô optando por 30 mil. Tô optando por 30 mil confirmados, é o que temos hoje, né? Não, então por 10, 300 mil. Seria 10% da população. Mês e 10%. Do estado, daí a importância de. Vai haver essa retomada gradual, vai haver essa abertura, mas finalmente nós, a sociedade, vamos ter que fazer a nossa parte. O fique em casa agora vai virar para o se proteja na rua, porque quando um se protege, protege o outro.